Ilusão, desilusão e depressão. É sobre isso que nós vamos falar a partir da seguinte questão. Por que algumas pessoas, frente às desilusões da vida, conseguem elaborar e por que outras não conseguem e acabam desenvolvendo uma depressão? É preciso considerar que a desilusão, sem dúvida alguma, ela vai gerar um sentimento, uma tristeza que, quando elaborada, faz com que a pessoa desabroche para a vida, desabroche para os relacionamentos, enfim, continue a viver. Quando não elaborada, aquilo se transforma no ressentimento, no azedume da alma, que pode abrir as portas e que eu diria que abre as portas para a depressão. Vez por outra, eu recebo pessoas que dizem o seguinte: eu estou nesta situação, e falam da tristeza, do abatimento, até mesmo da depressão, atrelando a uma desilusão que tiveram na vida, algo que foi então gerado por uma outra pessoa. Fica claro então ali dois lugares: o lugar da vítima, que é o lugar daquele que está apresentando a queixa, da pessoa que está apresentando a queixa, e o lugar do vilão, que é aquele que na verdade provocou aquele sofrimento. A questão é a seguinte: as relações interpessoais nos seus mais variados níveis, elas nos afetam, sim. Então nós somos afetados por pessoas que por vezes, sem querer, querendo, acabam nos magoando, nos entristecendo. A decisão é o que nós vamos fazer com isso. E aí tem uma frase do John Maxwell que eu quero aqui destacar, que é a seguinte: não importa o que as pessoas tentaram fazer de você, o que faz a diferença, o que importa é o que você está fazendo com aquilo que tentaram fazer de você. Sem dúvida alguma, ocupar o papel de vítima não é a melhor saída, não é a saída para poder superar a desilusão. Se nós falamos de desilusão, nós precisamos considerar que só há desilusão a partir da construção de uma ilusão. Ou seja, não tem como poder haver uma desilusão, uma desconstrução da ilusão, se antes não houve a perspectiva da construção de uma ilusão. Então, as desilusões têm a ver com aquilo que nós construímos como ideal. O que é uma ilusão? Bom, o dicionário Aurélio ele vai colocar que a ilusão tem a ver com uma falha na percepção e tem a ver com uma falha mental, no juízo desta percepção. Mas para o filósofo Kant, as percepções elas não erram. Ou seja, a visão vê o que está sendo mostrado. O olfato sente o que está sendo ali, o que há de odor naquele ambiente. A questão não é um aspecto em condições normais, é claro, de saúde, uma questão da percepção, mas sim uma questão do juízo desta percepção. Então, a ilusão, segundo o filósofo Kant, é uma dificuldade de se estabelecer um juízo a partir da percepção. Isso em condições normais de saúde, inclusive, é claro, de saúde mental. Na saúde mental, não é, no caso, por exemplo, de uma psicose, não é uma ilusão, é um delírio. As ilusões estão para os neuróticos, como as psicoses, como os delírios estão para os psicóticos, ok? Então, nós, neuróticos, nos deixamos iludir. Os psicóticos, eles constroem delírios. Pois bem, então, se a questão é que para poder ter uma desilusão tem que ter tido antes uma ilusão, uma outra pergunta: por que nós construímos ilusões? E é possível viver sem ter ilusões? Tem aqui um poema do poeta Francisco Otaviano chamado Ilusões da Vida, em que ele diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, não viveu. Ou seja, está aí, a vida é isso aí, essa dialética entre a ilusão e as desilusões. Freud vai dizer que a ilusão tem a ver com o sentimento de desamparo. Ele fala isso no texto Futuro de uma Ilusão e assim o faz até dentro de uma crítica ao cristianismo. Para Freud, então, a religião cristã é a construção de uma religião como forma de negar o desamparo da vida. Concordo em parte.
né? Entendo que tem pessoas que realmente vão construir e vão se abrigar na religião como forma de fugir da realidade e se sentirem amparadas. Mas discordo, por experiência até pessoal, porque entendo que a fé bíblica, pautada nos evangelhos, é a fé que não nega a realidade. Ela nos coloca a poder entender a vida naquilo que tem de bom e compreender que não é também uma vida só tem coisas boas. E a fé nos ajuda a poder lidar com as dificuldades para poder esperançar, para poder superar. Mas vamos pegar essa expressão do desamparo para poder então entender que, por exemplo, dentro de um contexto de uma relação amorosa, digamos assim, por que algumas pessoas vão estabelecer esta relação, este vínculo com alguém que a princípio uma outra pessoa diga não tem nada a ver? É porque ela encontra naquela pessoa, no namorado, na namorada, no noivo, na noiva, no esposo ou na esposa, um amparo, ok? Então ela tem um desamparo e ela precisa construir alguém que seja para ela um amparo. Bom, isso não é uma questão da consciência, não é uma questão consciente, mas é inconscientemente que se tem este tipo de movimento, de poder ter o amparo. Daí que quando, né, acontece alguma coisa que venha a poder demonstrar que aquela pessoa não tem aquela condição de perfeição que o outro imaginava, se estabelece uma desilusão. Isso pode ser de um fato simples ou pode ser nas relações amorosas de um fato mais grave, como por exemplo, numa traição. Daí o discurso, né? Eu nunca poderia imaginar que você faria isso comigo. Nunca poderia imaginar, por quê? Porque há uma idealização, ok? Uma idealização. O dicionário Aurélio ele vai falar da ilusão como engano dos sentidos ou engano da mente. Mas o filósofo Kant ele vai falar o seguinte, os sentidos não podem errar, porque aos sentidos faltam a capacidade de julgar. Então, a ilusão não tem a ver com os sentidos, mas tem a ver com a interpretação dos sentidos, tem a ver com um juízo que não é bem elaborado. É Kant que vai falar desta maneira. Ou seja, em condições normais, não é uma questão da percepção, mas do juízo. Que juízo? O que está aí colocando sobre juízo? Se nós pegarmos o juízo para podermos falar, então, enquanto um aspecto consciente, então seria como que a pessoa conscientemente ela está agindo para não ver as coisas. Ela está, na verdade, ela vê, mas ela conscientemente nega. Não é assim que funciona, tá? É uma questão de um movimento inconsciente, ou seja, dessa pulsão inconsciente que interfere no juízo e distorce o juízo. É assim que, por exemplo, quando se diz no ditado, porque ele era um lobo vestido de ovelha. E aí a questão é que a fantasia era muito boa. Como é que pode uma fantasia de ovelha poder tampar as orelhas pontiagudas de um lobo? Como é que pode uma fantasia de ovelha poder esconder o rabo de um lobo? Então a questão é a fantasia que é muito boa ou aquele que ao ver a fantasia não observou nos detalhes para entender que não é uma ovelha, é um lobo. Então, o que está aí em questão? É um aspecto que é do juízo, mas no juízo no que diz respeito a essa dificuldade, que diz respeito à interferência do inconsciente. Então, não é um aspecto voluntário. Então, não é uma questão de que a pessoa é culpada, nem o outro é culpado e nem você é culpado. É uma contingência da vida. É o aspecto da vida. As desilusões existem, elas estão aí, e se existem porque tem a construção de uma ilusão. É possível viver, então, sem ter as ilusões? Não é possível. Mas daí a poder entender que é possível viver como Alice no País das Maravilhas é o máximo dessa ilusão. Então a questão é de poder não anular, porque anular no sentido de poder não ter a ilusão enquanto não ter lá uma construção seria ver a vida totalmente em preto e branco. Isso é depressão, tá? Mas é não viver naquela perspectiva de que tudo é perfeito, porque isso gera sofrimento, muito sofrimento. Aquele que imagina que é perfeito e que tudo é perfeito,
ele não admite o erro em si mesmo errando e não admite muito mais o erro no outro, porque o erro do outro demonstra o seu próprio erro. Essa pessoa sofre muito. Então, esta condição de estado perfeito, ela não é boa. O que fazer? É preciso cair na real. Cair na real é entender este movimento da vida de ilusão e de desilusão. É compreender que quando se estabelece a desilusão, é preciso fluir o sentimento. É preciso compreender de que se não vivemos como Alice no País das Maravilhas e se não vivemos na perspectiva de que a vida é tão somente em preto e branco, nós temos que fazer um nivelamento das ilusões, ou seja, de podermos não viver em ambas as extremidades. Na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo da dinâmica da vida. Chamemos isso de sabedoria de vida, de poder aprender com o sofrimento, com a dor. Ninguém tem aprendizado na praia, minha gente. Ninguém tem aprendizado no parque. Nós aprendemos as lições da vida na marra. Nós aprendemos as lições da vida frente os entroncamentos da vida, as decepções e as desilusões. A desilusão, quando não trabalhada, ela vai gerar a decepção, e a decepção ela abre a porta para o ressentimento. E o ressentimento é esta água estagnada, onde a pessoa se coloca naquela posição e diz: eu nunca poderia imaginar que fizesse isso comigo. Então, ou seja, a sustentação deste lugar de vítima. Este lugar de vítima é o lugar do ressentido. Tem um livro chamado Ressentimento, da psicanalista a doutora Maria Rita Kell, em que ela diz o seguinte: o ressentido não é alguém capaz de esquecer ou perdoar. É um que não quer esquecer, ou que quer não esquecer, não perdoar, nem superar o mal que o vitimou. Então é interessante, ele não quer esquecer, não quer perdoar. Mais uma vez aqui eu deixo claro, não é uma decisão inconsciente, não é uma decisão consciente, é uma decisão inconsciente, tá ok? Que vem a partir de uma imagem de idealização do eu. Então, eu não admito, eu não aceito, porque eu procuro só fazer o bem para as pessoas, eu procuro só... Então, há uma idealização que não é real, e daí, então, a dimensão de é preciso cair na real, mas que se torna como sendo uma régua de medir para poder lidar nas relações. Desta maneira, então, não consegue lidar com as desilusões. Não conseguindo lidar com as desilusões, ao estagnamento do sentimento que gera o ressentimento, e o ressentimento, ele, enquanto essa capacidade de não esquecer, de não perdoar, ele provoca o adoecimento. E os fenômenos psicossomáticos são prova disso. Então, aquilo que não é elaborado, aquilo que não é escoado, esse sentimento que é retido, ele provoca, sim, as doenças, as enfermidades, a depressão. É preciso escoar, é preciso falar, é preciso então permitir que o ressentimento ele possa ser purgado e que a desilusão ela possa encontrar o seu fluxo, digamos, natural na vida. Eu quero concluir com uma poesia, que é uma música do Roberto Carlos, que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então, saber viver nessa perspectiva, tem flor, tem espinho, né? Tem caminho, tem pedra. É preciso saber viver. E tem um texto bíblico em que o salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, me ensine a viver. E ensinar e aprender a viver
tem a ver com esta perspectiva de poder cair na real e poder então fazer esta conjugação ilusão, desilusão, ok? Tem a ver com poder falar daquilo que está sentindo, tem a ver em deixar este lugar de vítima, porque isso não resolve, só piora, tem a ver com não ter este conjunto de um plano ideal, entender que podemos ter uma meta, devemos ter uma meta de vida, um alvo na vida, mas que a vida não pode ser emoldurada. É isso aí, eu espero que tenha te ajudado, tá? Quem sabe você conheça pessoas que estejam passando por este processo de desilusão, até mesmo já, quem sabe, no ressentimento, pessoas que estejam numa depressão por conta disso. Quem sabe você está vivendo esta realidade. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa aí o seu joinha, clica aí que gostou e me ajude compartilhando também com os seus contatos. Um abraço e até a próxima.